Olá, meninos, bom dia. Professor Cristiano de Sociologia. Vamos trabalhar o conceito acerca do Estado. Há poucos minutos atrás, trabalhamos o Estado na perspectiva durkheimiana, na perspectiva marxista e na perspectiva weberiana, mas vamos nos ater agora aos conceitos, né, e à noção do que vinha a ser o Estado moderno. Quando a gente fala do surgimento do Estado, nós temos que pensar, sim, na sociedade greco-romana, no período clássico, Grécia e Roma, que ali vão trazer sentidos ao Estado, um Estado soberano, muitas vezes um Estado cuja qual o processo político e o desenvolvimento das questões legais, elas eram, sim, verticais, ou seja, todas as decisões eram decisões tomadas através de uma força maior, de um Estado muitas vezes imperial ou monárquico, mas esse Estado ele vai passar por processos de transformação e rupturas, principalmente no período do fortalecimento das nações, a formação das monarquias nacionais, um Estado autoritário, centralista, né, dentro desse conceito moderno, no quesito expansão marítima comercial. Esse Estado ele vai passar por um processo de fragmentação e fragilização, né, com a adoção das repúblicas. Essas repúblicas muitas vezes vão criar leis e essas leis vão diminuir cada vez mais o poder central, né, nessa questão de estabelecer ali um parlamento cuja qual todas as decisões devem ser deliberadas ali. Então, nós temos a questão do surgimento de um Estado moderno, logo após aquela questão da formação de um Estado, né, de Maquiavel, de Thomas Hobbes, que vão definir qual é a função real do Estado. Né? Obviamente, esse legado, né, de conceitos do Estado, eles perduram até hoje, né? Onde, na perspectiva durkheimiana, o Estado ele tem uma função de desenvolver o consciente coletivo. Na perspectiva weberiana, o Estado ele é aquele que vai manter e vai legitimar o poder através do que nós caracterizamos como dominação tradicional, dominação carismática e dominação legítima. E o Estado na perspectiva marxista, que é um Estado muito mais abrupto, que é aquele Estado que vai trazer uma ideia de dominação de uma classe social sobre a outra. Então vamos lá ao conceito do Estado. Ó. Estado é uma sociedade organizada sob a forma de governantes e governados, com território delimitado e dispondo de poder próprio para promover o bem comum entre os membros. Então a gente percebe que aqui já é uma característica de um Estado, né, que vem dentro daquela questão da função social durkheimiana, que vem daquela questão da dominação legítima weberiana, estabelecendo essa dominação no que diz respeito a Durkheim, formando uma consciência coletiva, no que diz respeito a Weber, né, trabalhando na questão da dominação legítima, da violência legal ou da violência legitimada, prevista por lei, que é um reflexo da própria sociedade, e o Estado na perspectiva marxista, que já é um Estado que, para Marx, ele é o principal mecanismo de sustentação das disparidades sociais, das desigualdades sociais, e o fim das desigualdades sociais na perspectiva marxista é justamente a ruptura, né, da sociedade com esse modelo de Estado. Características do Estado. Noção de força. O Estado é uma entidade institucionalizadora do poder, dotada de força irresistível, embora delimitada pelo direito. Noção de ordem jurídica. O Estado detém o monopólio do emprego da força, sendo uma sociedade política através do sistema de normas jurídicas com uma hierarquia de normas. Então, nós percebemos que o Estado ele traz essa herança de um fato social coercitivo na perspectiva durkheimiana. Traz essa herança na questão do Estado, né, estabelecer uma dominação legítima, de uma violência legítima, legalizada, na perspectiva weberiana. O Estado como um mecanismo que se vale da coerção para a manutenção, né, da dominação de uma classe social sobre a outra. Nós temos aqui um teórico muito importante, Hegel, né, que fala sobre as condições do Estado na modernidade, onde ele caracteriza o Estado político, né? Ele diz que o Estado político é a esfera dos interesses públicos e universais, no qual as contradições estão
medializadas e superadas. Ou seja, ele diz que o Estado mantém a harmonia entre as classes, né, trazendo essa questão da contradição sendo superada pela característica de estabelecer um consciente coletivo, né? O Estado não é a expressão ou o reflexo do antagonismo social, mas a sua superação. Ou seja, é justamente ali que Marx vai fazer uma crítica, né? Marx escreve um livro chamado Crítica ao Direito Hegeliano, né? Que ele faz essa crítica de que o Estado ele não é o pacificador, e sim ele é o principal mecanismo de manutenção dessas desigualdades. É a unidade recomposta e reconciliada consigo mesmo. Ou seja, essa é a perspectiva hegeliana do Estado, que sofreu amplas críticas das teorias marxistas. Ou seja, ele traz uma característica de harmonia, né? Olha o que ele diz aqui, ó. O Estado é para Hegel o representante da coletividade social, acima dos interesses particulares das classes, assegurando que a competição entre os indivíduos e os grupos permanecem em ordem, enquanto os interesses coletivos do todo social seriam preservados nas ações do próprio Estado. Ou seja, o Estado como o garantidor, né? Ele vai estabelecer as garantias de manutenção, né, da não animosidade entre as classes sociais. Ou seja, essa é a perspectiva do Estado nas concepções hegelianas. Reafirmando mais uma vez que Marx vai fazer uma crítica a essa teoria de Hegel, né? Principalmente um livro chamado A Teoria, onde ele faz uma crítica ao direito, né? As análises do direito hegeliano, onde Marx diz que o Estado ele é sim aquele que mantém, né, essas disparidades sociais, né, das classes sociais antagônicas. Logo em seguida, nós vamos falar aí de Durkheim, né, uma breve recapitulação, que traz consigo a ideia, né, do Estado como um fato social, né, de coerção, o Estado como um fato social, além de coercitivo, exterior e generalizante, que tem a obrigação da manutenção da consciência coletiva, algo próximo daquilo que Hegel traz como definição de Estado. E Weber, né, onde Weber já traz uma ideia da burocracia como um elemento racional, né, das chamadas três formas de solidariedade, onde existe a chamada solidariedade tradicional, que é aquela vinda dentro do conceito de inserção desse indivíduo na sociedade. Logo em seguida, a solidariedade carismática, que é aquela que o indivíduo exerce a sua dominação por uma questão de carisma, por habilidades extraordinárias dentro do meio do ciclo onde ele vive. E, por último, a chamada solidariedade orgânica, que é aquela solidariedade dentro desse conceito da burocracia, do Estado, essa solidariedade que traz uma ideia, a solidariedade legal, que é a solidariedade dentro do conceito de autoridade dada pela sociedade ao Estado, né? Dentro da ideia de que esse Estado ele é aquele que vai manter a ordem através de uma lei e de uma violência legitimada. Né? Então, Weber trabalha essa questão, né, da tradição, da dominação tradicional, da chamada dominação carismática e, por último, a questão da chamada dominação da violência legitimadora do Estado. Né? Nós sabemos que o Estado ele é o último estágio de dominação que, através das leis, legitima a própria violência do Estado em relação aos indivíduos, certo? A chamada dominação legal, a chamada violência legitimada e legalizada. Obrigado, meninos. Tenham um bom dia.